Fala galera, tudo bom, meus manos, minhas manas? Hoje eu tenho o prazer inenarrável de conversar com o Lucas Godoy. Lucas é um cara que eu conheço aí há uns 10, 12 anos, mais ou menos, fácil. Já brigamos muito e sempre quando você briga muito, você acaba virando amigo da pessoa. Lucas tem uma... Lucas ou Godoy? Vamos de Godoy? Um Godoy? Então beleza, Godoy. O Godoy tem uma experiência absurda no que tange e-commerce, então foi um dos co-founders da Animu Kaord. Quando fala Animu, ninguém sabe o que é. A Animu virou uma empresa... É isso. Então, Animu Kaord foi comprado pela Lynx, fez um baita M&A lá atrás, consolidou todo esse mercado de busca, recomendação, saiu da Lynx como executivo, foi para a Vetex, fez uma baita carreira na Vetex, hoje é advisor em umas 10 startups, empresas consolidadas, fazendo consultoria. E Godoy, antes de falar de você, da tua carreira, cara, eu queria começar com um tema um pouquinho mais complexo, cara. Boa. Tem se falado muito sobre a compra da Lynx pela TOTVS, né? Você estava lá, você viveu esse universo, acho que... Queria que você contasse, como foi há 3, 4 anos atrás, a Stone tentando comprar a Lynx junto com a TOTVS, depois a Lynx escolhendo a Stone como comprador, e como você vê esse cenário? Ela derretendo, ela está valendo menos da metade do que ela foi comprada, infelizmente, há 3 anos atrás. Como você vê isso, cara? Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é muito bom estar com você. Concordo que foram muitas conversas, as muito duras, as não tão duras, mas sempre muito divertidas. Então, depois a gente vai se divertir conversando aqui. Cara, eu vivi um período da Lynx, nós somos a primeira aquisição digital da Lynx. Em 2015, a Lynx já tinha capital aberto, Tá. A Lynx já vivia vários M&As e vários processos de earn-out em curso. Tá. Havia vários founders que estavam ou já completando ou vivendo no meio do percurso do seu processo de earn-out, e a empresa tinha muitas empresas dentro dela. Tá. E aí tudo que eu vou te contar aqui é a forma como eu vi tudo isso acontecendo. Então, eventualmente vai ter um viés daquilo que eu experimentei, mas a real é que os NPDVs que a gente tinha, as N soluções que a gente tinha, estavam todos implementados no mercado. Sim. Lynx dominava o segmento de moda, o segmento de food, o segmento de postos e o segmento de farmácia. Esses eram os 4 grandes pilares que a Lynx... Posto até muito mais absurdo, né? Posto deve ter 90% de market share. Bizarrice. Tá. Só que o grande desafio era, tudo isso estava lá on-premise na loja física. Não existia conectividade. Esses dados, eles não estavam disponíveis para ninguém. O Omnichannel não existe. Mas muito longe de ser possível naquele contexto. Então, a aquisição de Animu e Kaord, que acontece no mesmo dia... Cara, isso é louco, hein, gente? 2 empresas concorrentes, para quem não sabe, Animu e Kaord, que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, dominavam... Mais até, né? Mais 10 anos. Em 2015, cara. 2015, nossa, 9 anos. 9 anos. Dominavam a busca e recomendação no Brasil, basicamente. Né? Então, Kaord, fundada lá pelo João Bernard, Animu, fundada pelo Cabeção, pelo Gustavo Velar e mais uns 20 sócios, o dono deles. E daí, a ideia dos caras foi comprar as 2 ao mesmo tempo, para não ter concorrência a mais. Isso é bizarro. Continua aí, mano. Cara, quem capitaneou nosso M&A foi o Denis, que hoje está na TOTVS. Denis era CFO, que hoje é CEO da TOTVS. CEO da TOTVS. Pode crer. Então, o Denis tinha uma visão muito clara, e aí em cada uma das... Um cara distinto. Para resumir, assim, um cara que tem uma capacidade de entender o tabuleiro fenomenal. E o que o diagnóstico, acho que para todo mundo era muito claro, se uma das 2 fosse adquirida, a outra, em tese, ganhava e perdia e corria risco e ao mesmo tempo tinha oportunidade. Então, era quase que como entre nós na Animu e entre o time da Kaord, pela dúvida, para nós também fazia sentido sermos adquiridos juntos. Tá. Porque se de um lado eu tinha a capacidade de, dentro da Lynx, com todo o capital intelectual, todo o arcabouço de soluções... Conta um segredo aqui agora que você falou, eu vou ficar te cortando, né? Mas internamente vocês sabiam que estava sendo negociado ao mesmo tempo? Alguns de nós sabiam. Alguns de nós, sim. E isso foi muito no final do processo. Tá, então vocês já sabiam. O Avelar já sabia há muito tempo, o Colares, que foi o primeiro CEO da Animu, que hoje está na Konami, já sabia há muito tempo. Então, assim, isso estava muito bem planejado. Tá bom. Alguns de nós... Inside Information 9 anos depois. Muito em cima do processo acontecer. Tá.
Porque, de alguma forma, era quase que parte dessas pessoas tinha que ter buy-in para que desse certo. Porque um M&A como esse, cara, por mais competente que a solução fosse, era através das pessoas que estavam lá que a gente realmente gerava resultado. Tanto Nemu quanto Kaord. Era o time. Era o time. Era o time. Porque precisava de uma capacidade de adotar e aderir ao produto que não é plug and play. É plug and play para integrar. Assim, no começo da Nemu, eu, Coutinho, Toda, a galera toda ali, a gente pedia um XML para o cliente com produtos que ele tinha, preço e disponibilidade, e a busca rolava. Então era muito fácil integrar as nossas soluções. Mas, de fato, tirar valor daquilo, eu tinha que ir lá e saber que aquele cara vende perfume. Mas que ele também vende maquiagem. E você tem um tanning ali, né, cara? Você tem um tanning do produto. Não adianta você pegar um produto que você usa para vender pneus, como a gente estava falando agora sobre o Goodyear, e botar essa mesma busca para vender comida, food. Você tem tudo que você precisa fazer, né? Porque você fala assim, tudo é busca, tudo é busca. Só que, vou te dar uns exemplos. Na C&A, quando a gente entrou, menos de 10% dos page views totais da C&A eram de busca textual, de alguém entrar lá e digitar um termo. Tinha muito shopping. Então o cara entrava num departamento, ele clicava em masculino, calças e jeans. Navegação, categoria. E ele navegava por aqui. Pode crer. E lá no comecinho da Nemu a gente não fazia, só fazia busca textual. Busca. E quando a gente entrava num teste AB, num cara de moda, perdia por causa da navegação na rua. A gente até ganhava, mas assim, o delta que a gente gerava de valor, ele era tão pequeno proporcionalmente no business do cara, que eu não gerava receita suficiente para ele me pagar. Que a nossa tese sempre era: minha busca é tão competente, eu tenho tanta convicção de que meu produto é melhor do que você tem hoje, que eu topo fazer um teste AB. E sobre o grupo do meu produto, eu pago a minha conta, com mais ticket médio e com mais conversão. Essa sempre foi a nossa tese de ir a mercado. Nosso go-to-market passava por correr o risco de propor um teste AB e justificar que, no Delta, eu me pagava. E vocês ganharam o mercado absurdamente assim, né? Essa tese funcionou. Mas vamos lá. Então, a gente falou de não entrar em temas polêmicos, mas um tema que, cara, assim, é o mais polêmico quando a gente pensa em M&A. Cultura, time. Eu posso falar porque eu era cliente. Eu era cliente da Kaordic, eu era cliente da Lynx, eu vivia essa fusão na cadeira da Centauro. Cara, e depois na cadeira de executivo Stock. O que eu senti como do outro lado da mesa é que a Lynx se perdeu nessa aquisição, nesse M&A, porque saiu todo mundo. Você foi um dos que saíram. Tanto que uma das brigas que eu tinha com o pessoal da Lynx, eu falei, cara, o cara que me atendia saiu, vocês não colocaram ninguém no lugar, colocaram uma pessoa que não atende minimamente os requisitos. Como foi do ponto de vista de gente, então você como um profissional, você era Nemu, ter entrado na cultura Lynx? Agora, mas seja sincero, cara, bom, médio ou péssimo? Vamos lá, como é que foi isso, cara? Cara, depende do momento. Hoje eu acho que foi bom. Sem política, cara. Não, sem política. Mas na hora. Viver foi péssimo. Foi péssimo. Viver foi péssimo. Tá. E eu Por que foi péssimo? Vou explicar. A gente vinha de uma cultura de empresas de muita confiança entre as pessoas, de, consequentemente, muita autonomia e de todo mundo ser tomador de risco. Então era assim, putz, eu vou lá e vou vender para Rocket Internet, para a gente implementar em todos os sites que esses caras estão no Brasil. Canu Imóvel que cai, da FIT, vou para as cabeças. E eu, com essa missão, eu tinha não só a confiança das pessoas no meu entorno, mas existia um incentivo para que cada um de nós tomasse um desses riscos. Então, o cara que estava lá, e a Nemu foi fundada na Federal do Amazonas, né? Então, assim, a gente tinha um time que operava o produto e tudo a nossa visão de pesquisa e desenvolvimento. Cara, eram gênios da ciência da computação, caras muito competentes, mas que não estavam aqui no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, eu não tinha o acesso de levar ele comigo numa reunião a qualquer momento. Então, eu fazia esse papel. No começo era muito difícil. Eu ia a Manaus praticamente todo mês para fazer esse download do que eu vivi. Existe, e Manaus é uma cidade muito legal. Eu já fui, tô brincando. Inaugurei uma loja Stock lá, fantástico. É muito curioso, assim, a cidade abaixo do nível do mar, cercado por floresta
é outro Brasil quase e é muito, muito legal. Então, quando a gente começou aquela operação na Nemu, já vou falar um pouco de mim, mas assim, eu vinha de um mundo de agência de publicidade. Caramba. Eu formei em relações públicas. Não sabia disso, não. Eu venho de uma escola. Mesmo, Relações públicas, RP. Então, nossa, eu vinha de agências de publicidade, então meu papel sempre foi ser um cara de novos negócios, né, um biz-dev, dessas agências. Conheci um dos caras que era a VC por trás da Nemu, e ele é que me convidou para ser o cara em São Paulo que faria esse business plan para a gente tangibilizar o que era essa ideia para o mercado de e-commerce. Eu não tinha esse conhecimento todo, eu aprendi fazendo. Eu descobri como era enquanto estava na Nemu. Mas viver isso na Lynx é falar de uma empresa que, hoje a minha leitura, né, já faz 6 anos que eu saí da Lynx, e passei 4 anos lá. A Lynx é uma empresa que vende tecnologia, mas ela opera como um varejo. Ela opera como um varejo. Ela opera com uma camada de serviço muito mais relevante, ou pelo menos na minha época operava com uma camada de serviço muito mais relevante do ponto de vista de receita e de como a relação se sustenta. Então, o lock-in, ele não vem pelo produto e suas competências. Ele vem porque você pode criar a customização que você quiser e tem uma rede de parceiros Brasil afora que vai operar o produto em seu nome. Então, a sua relação no fim do dia não é necessariamente com a Lynx. Você está em Goiânia, é com o representante lá em Goiânia. Que detém, né, o direito de ser a Lynx localmente, e é com essa empresa, com aquelas pessoas que você de fato tem uma relação. E aí quando você vem com uma cultura como a nossa, que eram times super pequenos, muito focado em desenvolver um produto, sabe, escalável, que a premissa era, se eu gero receita como produto, eu terei sucesso. Se eu precisar vender serviço, se eu precisar estar presente no cliente, criando customizações e especificações para cada um deles, eu vou estar fadado ao insucesso. Você vira uma fábrica de software, né? Então a Lynx era uma fábrica de software. A Lynx operava como fábrica de software. Porque aí, neste cara que não era a Lynx em si não vendia o serviço. Mas na oferta da Lynx, você nunca comprava só Lynx. Você comprava Lynx e um desses caras que era implementador e que sustentava. Então, no fim do dia, a oferta ela está sempre junta e era esse cara que detinha a relação. Então, você não era cliente Lynx, ponto. Ninguém opera Lynx sozinho. Tá. Se você pensar nas plataformas de e-commerce, qualquer uma delas, se você quiser construir seu time próprio e in-house você operar, você consegue. Consegue. Neste ambiente da Lynx, você não consegue. Então, a codependência que você tinha era, você nunca tinha uma empresa para cobrar, para falar, para gerir. Você tinha 2. Então, o modelo de operar, ele era muito incongruente. Então, assim, como se a gente olhasse o mundo de formas muito distintas. Então, foi muito, muito sofrido. E aí, antes de você me fazer uma pergunta, eu vou completar. É que você falou, foi muito péssimo, mas hoje você achou que foi bom. Por que você mudou sua visão? Já vou responder essa. Só dar mais um contexto. Vamos lembrar que Nemu e Kaord viviam numa competição saudável, mas uma competição contínua. Então não é que assim, a gente se encontrava num cliente e a gente disputava aquele cliente, passava mais 2, 3 meses, não. A gente disputava os mesmos clientes. Em algum momento, a gente passou a ter produtos muito... Deixou de ser complementar e passou a ser competitivo. Porque a Nemu nasceu, né, cara? Tem exatamente os mesmos produtos fazendo só busca. Assim, lá em 2011... E a Kaord que nasceu fazendo sua recomendação. É isso. O que aconteceu? A gente tinha um modelo, que não vou entrar no detalhe, porque aí sim eu não tenho um non-disclosure lá que eu não posso fazer, mas assim, a Nemu tinha um acordo com um dos nossos clientes em que eu tinha uma lista, uma blacklist que eu não podia atender. Então eu era literalmente remunerado para não trabalhar com algumas empresas que esse cliente não queria que eu trabalhasse. Então isso gerava para a gente margem infinita, na veia. Na veia. Então assim, eu recebia para não trabalhar para X caras no Brasil. Então o que a gente começou a entender é, putz, beleza, eu vou para o mid-market, eu eventualmente posso pensar em modelos onde eu vou para o mercado pegar o pequeno. Então assim, cara, eu conheci os Delata, Rodrigo, Felipe, na época deles de Primórdia, antes deles venderem a Primórdia para a Vetex. Nossa, foi em 2012, 2013. Eu fui até o Rio vender para eles a ideia de que na Primórdia, naquela época tinha reserva na Primórdia. Você queria já vender a Nemu
para a plataforma. Para a plataforma. Eu queria fazer a plataforma ser mais rentável para os clientes dela, e ao invés de eu falar com cada uma dos clientes, eu vender direto pela plataforma. Entendi. Ao invés de eu ir em cada um dos e-commerce do Brasil, eu ia no VC direto e falar, Rocket, eu melhoro o seu investido e coloco em todos. E fomos na Monax, fomos no Casec. Então, a tese era, eu quero alguém que me distribua, mas isso também tinha um teto baixo. Então, a gente passou a fazer recomendação. Entendi. A Howard passou a fazer busca. Entendi. E aí foi onde a gente passou a ocupar o espaço um do outro, e invariavelmente isso começou a criar uma disputa entre nós. Então, além do daí entra daí entra a disputa de price, né? Total. Que até então vocês tinham margens altas, e daí você começa a brigar 10% menos, 20% menos. Aí entra naquela assim, já não, vamos fazer a recomendação dentro do preço da busca, a gente dá a recomendação. Aí lá na Corsa não. Então a gente dá a busca porque o cara me paga pela recomendação. Então no fim do dia a gente começou, acho que todos aprendemos muito com isso, nas duas metades aqui da relação, mas a gente viveu ali uns 2, 3 anos de uma competitividade que era literalmente, cara, Corinthians e Palmeiras. Eu não sei se odiavam lá dentro. Não. Odiar não. Mas tinha um lance a corda estava sempre muito esticada. Mas tinha aquele lance, tipo, ganhamos um contrato, um bid. Muito. Você falava assim, tipo, demais. Chupa Coward. Chupa Joãozinho. É mesmo? É mesmo? A gente se encontrava, assim, saindo de um cliente e tal, rolava sempre respeitoso, mas sempre com aquele olhar meio de... o olhar se cruza, assim, na multidão, sabe aquela cena de filme? Você pita o olho do cara. Então isso... E eu acho que isso foi saudável para as duas empresas, porque essa competição é saudável, né, cara? Ela tem um concorrente é saudável. As duas metades construíssem soluções muito boas. Sem isso, a gente não teria se desenvolvido, a gente não teria ofertado tanta coisa, a gente não teria corrido tantos riscos. E aí isso dentro da Linx é mais ou menos como se você tivesse essa disputa por alguns anos, e aí no dia em que você assina o contrato, a gente assinou o contrato dia 3 de setembro de 2015. Às 18 horas foi anunciado, quando fecha a bolsa, né? A B3 fecha, porque a Linx é uma empresa listada. Tá. Então a gente anuncia, vai todo mundo para 2 hotéis, então, o time da Nemu foi para um hotel, o time da Coward foi para outro hotel. E aí foi anunciado para todo mundo, a turma de Manaus estava por vídeo, a turma de Floripa na Coward estava por vídeo também, e aqui do nosso lado Gustavo, do lado de lá Joãozinho, contando que agora fazemos parte da Linx. Só que na primeira informação Nemu agora foi adquirida pela Linx, e lá a Coward foi adquirida pela Linx. E quando essa notícia veio, teve uma pessoa lá na Coward que falou, chupa Nemu. E aí, 30 segundos depois, o João falou, e essa aquisição, ela é também da Nemu, a gente passa a ser uma joint venture agora com Nemu. Nossa, cara. E aí eu acho que tem uma outra camada que foi uma baita escola para nós, que é aprender a lidar com aquilo que eu critiquei durante 3 anos. Porque de algum jeito, por mais que eu acreditasse que fazia sentido, como Nemu era meu papel encontrar onde havia uma brecha naquilo que a Coward ofertava para eu dizer, eu sou melhor por isso aqui, eu sou melhor nesse contexto aqui, eu sou mais capaz nessa coisa aqui. E do lado de lá, vocês conseguiram fazer junção dessa cultura, né? Sim. A cultura Coward e Nemu, ela aconteceu, né? Porque eu acho que a gente se juntou contra esse ambiente que era muito diferente de nós dois. Então, assim, por mais que eu divergisse de você, Vidotti, que estava lá na Coward, era quase como se a gente se juntasse para ficar mais forte, para provar para esse sistema maior, que era do físico e tal. Então, assim, cara, eu não necessariamente adoro você e todas as suas ideias, mas é junto contigo que eu vou conseguir atravessar esse período e nesse contexto. Porque quando você é adquirido, cara, todo mundo que está na parte que fez a aquisição tende a te encarar como um recurso que pode usar. Não importa o seu escalão, não importa o quão poderoso você é muito comum que assim, você é da adquirida, né? Então, entra naquela reunião, faz aquela coisa lá para mim. Então, esse ambiente nos juntou. O escravo. É isso, você passa a ser um cara. Porque a Linx era muito maior, né, cara? Cara, a Linx, eu não sei o número exato, mas a Linx tinha algo em torno de 2.500, 3.000 funcionários. E vocês tinham o quê? 100? Nem isso. Nem tinha 70 pessoas.
Nossa, imagina a diferença. Eu falo isso porque eu vivi isso na Cenova, quando o Pão de Açúcar, ele, como empresa, compra o ponto frio, mas por baixo dos panos, no e-commerce, o Quiroga comprou o ponto com. Cara, foi um inferno na terra pra mim, foi um inferno. Hoje foi bom. É isso que eu quero te explicar. Porque você cria casca, porque você como pessoa, você cresce, como profissional, você cresce. Mas você viver aquilo, aqueles 6 meses, 1 ano de fusão, cara, meu, aquilo te corrói, você vai trabalhar empurrado. Não faz mal, você sente, é físico. Isso, é físico, é isso, cara, é um negócio. Pô, mas tá pagando salário, bicho, você não trabalha só pelo salário, você trabalha pelo todo, né? Godoy, é muito bacana o papo, mas vamos tentar só mudar um pouquinho de assunto aqui. Quero entrar num outro contexto agora. VTEX, maior plataforma de e-commerce do Brasil e da América Latina. B2C. Boa demais, com seus problemas também, não vou entrar aqui no mérito. Só que o que eu vejo hoje é que tem diversas plataformas ganhando mercado nacional. Sim. Nem vou entrar no mérito de Shopify. Eu vejo uma Bag, Converter, assim, parece que a cada 6 meses surge uma nova plataforma, né? Quando eu converso com o Vitão ali na Confidence, putz, tem mais uma plataforma para integrar. Eu falei, cara, mais uma, a gente já está com 27, 28 plataformas. Você acha que a VTEX ela não tá ligando de perder tanto cliente, cara? Assim, cara, o que tá acontecendo lá dentro, Godoy? Você viveu lá 5 anos, intenso. O que tá acontecendo com o VTEX hoje? Cara, eu tô fora há 8 meses. Tá bom? Saí de lá no final do ano passado, enfim, vivi ali um período de não compete pela função que eu tinha e tal. Eu posso opinar sobre o que eu vivi e o que aconteceu nesses 8 meses, eventualmente, não sei exatamente como é o hoje, mas me parece, é isso muito alinhado com o que eu vivi na Lynx, que tem uma escolha a ser feita que ela, para quem está de fora, ela pode parecer que não faz sentido, mas para quem está vivendo, talvez você esteja olhando para um outro lugar e não necessariamente a lente que você está olhando, a expressão que eu aprendi lá na VTEX, a lente que você está usando não é a mesma. Entendi. Então talvez a sua lente esteja muito mais ampla e a minha esteja muito mais objetiva. Eu estou olhando para um indicador, eu estou olhando para uma coisa que talvez no contexto todo esteja meio nebuloso para você, mas o que eu estou buscando é um pouco diferente. Aí a minha impressão, tendo vivido lá por 5 anos, eu vivi algumas fases da VTEX. E, na verdade, eu não vivi na VTEX só os 5 anos em que estive lá. Desde o meu dia 1, na Nemu, e todos os meus dias na Lynx, eu vivi na VTEX. A VTEX foi o grande vetor de distribuição daquilo que a gente fazia. Porque já naquele momento, o e-commerce no Brasil, quando você pensava em plataforma para distribuir uma solução, foi VTEX. Qual é o market share de VTEX hoje? Cara, esse número é muito difícil de cravar, né? Mas assim, quando você tira os grandões, 70% do 70% de e-commerce roda na VTEX no Brasil. Porque quando você pensa assim, o Meli é gigante, mas o Meli é gigante porque ele vende Electrolux, Whirlpool, Motorola, e esses caras todos usam VTEX para vender no Meli. Tá, entendi. Eles usam ou o Hub VTEX ou a própria plataforma VTEX para integrar. A integração do produto disponível lá no Meli, de qualquer uma dessas grandes indústrias. A VTEX está ganhando take rating nessa transação. Os caras são gênios. Mariano e Geraldo. Então, como o modelo de negócio é um SaaS escalável, é um produto só, não tem customização. Tudo aquilo que eu te falei que era a nossa dificuldade na Lynx, foi uma maravilha viver a VTEX. A VTEX é um produto só mesmo, né? É um produto só. Só que o suporte demora meses para responder, mas enfim. Porque cai numa camada que são tantos casos de uso possíveis que é difícil até para identificar o cliente. É muito diferente. Então, assim, se você sentar com um cara da C&A, um cara de uma rede de grocery e um cara de farmácia que parece o de grocery, a forma como eles olham o que é a VTEX é totalmente diferente. Completamente diferente. Um tem 1.500 VTEXzinhas porque ele tem 1.500 lojas físicas. Tá. E cada loja física é como se fosse uma loja, né? É um seller dentro desse marketplace. Então, assim, os casos de uso são muito distintos. Mas para te responder aqui a minha impressão sobre tudo que está acontecendo na VTEX, acho que isso são números super públicos, então, de novo, sem romper nenhum NDA, a VTEX viveu nos últimos anos, eu vivi 5 anos lá dentro. Tá. Quando eu cheguei, o desafio era
como a gente deixa de ser dependente do ecossistema. Porque até então, quem vendia, implementava e sustentava a VTEX era o ecossistema de parceiros. Tá, as agências. Então tem lá os Software Implementers, né, então os SIs, e tem o ecossistema que são os ISVs, os Independent Software Vendors. Então é o cara que se pluga na VTEX e vende o software dele para os clientes da VTEX. Então esse é o resumo do que é o ecossistema da VTEX, de qualquer outra plataforma global. A dependência fazia com que o cliente não conhecesse a VTEX. Então tinha sempre aquela imagem assim, vou ligar para o Geraldo, vou ligar para o Mariano, vou ligar para o Delaco, para o Soncini, vou ligar para os caras que estão lá desde o comecinho. O celular do Rafa era o celular da Scala, quando eu cheguei à VTEX em 2019. E aí o plano era, cara, a gente precisa criar um layer, uma camada onde a gente se relacione com os clientes, onde os clientes identifiquem na gente capital intelectual para conversar sobre o negócio deles. Nós não podemos mais ser um fornecedor de tecnologia. Tá. Eu preciso ser um parceiro de negócio, porque o modelo de negócio passa por ser um parceiro. Então, essa lente que você começou a falar no início é isso, essa mudança. Uma delas é isso. Tipo, então, lá em 2019 estava claro, bicho, se eu for só uma commodity de ser uso da VTEX, o risco é grande. Mas em 2019 eles perdiam menos clientes do que hoje. Já vou chegar lá. Tá bom, tá bom. 2019, esse era o contexto. Quando eu cheguei, o desafio era esse, cara, vamos montar esse layer, construir essas relações, nos aproximar dos clientes, montar um plano que a gente olha para o cliente enterprise, o cliente corporate, o cliente business, que eram os nomes que a VTEX usava, e vamos criar modelos de relacionamento. Vamos refazer os combinados com esses clientes e estabelecer uma relação onde essa nova relação estabelecida seja assim, cara, com o cliente enterprise eu preciso falar com o CTO, o CIO, e eventualmente eu preciso saber quem é o CEO, porque uma vez por ano eu preciso ter um evento com esse cara. Tá. Eu preciso ser próximo em algum nível dessa camada que decide a estratégia daquela empresa. E não só aqui no que é tático operacional. Porque é onde uma solução que é commodity fica. E você troca ela muito facilmente. Então, esse era o plano. Foi para lá no final de 2019. Em março de 2020, o mundo fecha, todo mundo shopping, o mundo vira de ponta cabeça. Então, esse plano ele foi muito acelerado. E aí isso acelerou também a abertura de capital da VTEX. Lá fora, né? Lá fora. O plano sempre foi abrir fora, sempre foi ser uma empresa global, sempre foi ser uma empresa reconhecida mundialmente. E aí isso acontece no meio de 2021. Então pensa que a gente, da minha chegada, de várias outras pessoas, não deu 2 anos para a gente fazer essa virada. Só que isso foi muito acelerado por um processo de digitalização do varejo e da indústria que veio por conta de pandemia. Assim, vou dar um exemplo aqui. O grupo DPSP tinha, em 2019, na VTEX, 20 lojas físicas plugadas. Tá. O digital não representava 1% do que esses caras vendiam. Não era nada. Nada. Tava lá. Funcionava. Era maneiro, mas... Ao final de 2020, já tinham, sei lá, 600 lojas. Nossa. Ao final de 2021, 100% das lojas físicas estavam plugadas. Porque é necessidade, né? Porque passa a ser necessidade, não é bonito. Era uma questão de sobrevivência. Então, e hoje o percentual é infinitamente maior, tá? Se você for comparar, a PSP não tem capital aberto, esse número não é público, mas sei lá, se eu penso numa RD, numa Panvel, esses caras já estão beirando 20% da venda, GMV de uma companhia desse tamanho, que é uma empresa às vezes de 15 bi de real. 20% já está no digital. É muita coisa. Então, quando você põe isso, você pondera por essa, de novo, o lance da lente, houve um crescimento da VTEX que partiu, sei lá, cara, de 60 para 120 milhões de dólares de receita e que logo depois estava em 200 e poucos milhões de dólares de receita. Hoje a VTEX deve fazer 230, 250 milhões de dólares de receita por ano. Então, assim, se eu botar isso para 5 anos atrás, esse número cresceu 4 vezes. Só que hoje esse número estagnou. E, de novo, isso é público. Sim. E por que estagnou? Porque o crescimento do D2C, o crescimento do varejo que se digitalizou, ele tende a estagnar. Tá. E aí houve um efeito contrário, e a gente contratou muita empresa para fazer isso, que é aquilo que a gente passou 2, 3 anos vivendo em pandemia, enclausurado, comprando coisa para usar em casa, você reformou sua casa, você comprou eletrônico pra caramba, você melhorou sua geladeira, tudo,
quando você pôde ir para a rua, o que você tinha para fazer com a grana que você tinha era ir em restaurante, era viajar com sua família, era experimentar coisas e não comprar coisas. Experiências. E isso fez com que essa venda de produtos tenha sofrido uma estagnação. Entendi. E nosso varejo, de maneira geral, sofreu com essa estagnação. E continua sofrendo. Então hoje, é muito mais, você até curte mais o lance de sair num domingo com sua família do que você percebe o valor que aquilo tem. Você ficou tanto tempo sem poder fazer aquilo que, isso volta. Então, assim, esses indicadores todos são percebidos nessa empresa. E aí tem mais duas coisas que eu acho que explicam, que exige para a gente ser global, quando a gente compete, né, olhando como Vetex, com moedas muito mais fortes, e aí vamos lá, Latam pode até ter contrato em dólar, mas a moeda é fraca. Tá. Quando você vai competir com lugares em que a moeda é muito forte, dólar e euro, nós estamos falando de 6 para 1, cara. Cada 6 tu ganha 1 aqui, na hora de exportar, e não é que é equivalente 1 para 1, não. Lá tudo é mais caro. A campanha de marketing é mais cara, o escritório é mais caro, os recursos, né, as pessoas são mais caras. Então, a expansão global ela é muito mais custosa para uma empresa que tem força em moeda fraca do que para um desses gringos vir com moeda forte, porque para ele é 1 para 6. Entendi. Então a capacidade dele de chegar muito mais forte e aí passa a ser, não é que é 1 para 6 e 6 para 1, é 1 para 36. Se você for ponderar toscamente aqui, é disso que nós estamos falando. Porque não é que só que é 6 vezes mais caro para mim, é 6 vezes mais barato para ele. Entendi. Então por isso que eu estou assumindo que é 1 para 36. Então a competitividade aqui ela é muito desigual. Então o investir fora, o fazer esse movimento de expandir para outras regiões, faz com que no Brasil você porque aqui perca. A gente pode estar olhando com a lente focada no Brasil e falando, mas estamos perdendo cliente, isso tem Só que talvez a lente que está sendo usada é a lente do global. Fala assim, cara, estamos perdendo 5 clientes no Brasil e talvez esse grupo de clientes, seja o grupo de clientes que não é legal, não é bom, mas não é tão... Eu aceito abrir mão. Não é tão ruim perder. Entendi. Porque ele é um cliente que no todo gera uma receita a cada R$1 que eu ganho, quanto me custa operar uma loja que converte 0,05 do que eu tenho que atender de tráfego, versus eu manter aqueles poucos clientes que têm alta conversão, então meu custo total com plataforma é muito melhor. Então, assim, a margem da Vetex, ela é uma ponderação num ambiente que, assim, cara, você tem cara que vende 30, 50 mil reais por mês e cara que vende 300, 400 milhões de reais por mês. É muito dispare, né? Não dá para colocar num gráfico, sabe assim, a olho humano você não consegue enxergar isso pro cara. Então, nesta composição, me parece que o risco que está sendo tomado, ele é em função dessa expansão global. E ela passa muito, aí tem muitas camadas aqui, mas assim, passa muito por focar em Europa, então a EMEA como um todo e a APEC. Porque tem um desafio grande que é expandir para os Estados Unidos, e qualquer empresa brasileira nos Estados Unidos, a gente acabou de ter aí uma série de sanções novas, fazer negócio num ambiente que tem se tornado um pouco mais nacionalista é muito difícil, custoso, né? Cara. Porque você vai chegar lá com uma tecnologia brasileira num lugar onde os caras acham que de fato tem as melhores e as mais competentes tecnologias do planeta, para você dizer, não, sai aí da solução que foi criada aí, que emprega a gente aí, vem pro meu, porque eu sou... Então tem um ambiente mais hostil nos últimos anos, então me parece que o desafio vai ser muito em Europa, porque isso descentraliza. Entendi. Porque são vários países que numa composição meio que é mais tolerável você consumir uma tecnologia de fora. Mesmo que seja brasileira, tupiniquim, bacana. Godoy, o papo é muito bom contigo, cara, mas a gente já tá estourando aqui. Conta um pouquinho agora pra gente, só pra gente fechar esse desafio novo que você tá, né? Então, a gente tá muito próximo ali com relação à Confidence, eu sei que você tá dando mais consultorias, como Advisor, Sinatra, Lean, como tá essa tua nova vida, essa tua nova jornada agora, muito mais como um consultor / advisor? Como tem sido para você? Assim, uma das coisas que eu tenho trazido aqui também é um pouco sobre empreendedorismo, a diferença entre o CLT e a segurança que o CLT traz, que eu brigo
Eu brinco que quem faz a segurança é você, não é o CLT, mas eu acho que isso muda tudo, né? Muda o game da vida como a gente sempre acabou trabalhando. Como tem sido isso para você? Conta pra gente um pouquinho. Cara, eu não escolhi, isso não foi uma decisão só minha. O meu ciclo ali na Vetex, ele foi encerrado em comum acordo, mas assim, porque a Vetex não via mais o plano de se tornar uma solução com muitos produtos. Minha última função na Vetex era olhar para essa jornada de ser multiproduto. É verdade, lembro disso. Nos meus 2 últimos anos, eu estava numa função em que eu olhava como essa vice-presidência de go-to-market, então, assim, como é que eu vou ao mercado no Brasil, em Latam, e eu deixo de ser reconhecido só como uma plataforma de e-commerce, e eu passo a ter um produto que é para o cara de dados lá daquela empresa. Então, uma das soluções, e muito capitaneado pelo Sonsini, era uma solução que no fim do dia a minha parceria não era com a Adyen, com a Cielo, com nada do e-commerce. Os meus parceiros eram Databricks e Snowflake. Tá. E esse movimento para a Vetex, ele continua existindo, mas muito mais tímido hoje. Então a real, e aqui estou sendo vulnerável, é que o ambiente daquilo que a gente estava planejando, ele não se provou uma tese tão clara e tão tangível para a Vetex. A tese do Retail Media, sim. Então, em algum momento, o ambiente foi ficando contraproducente para a tese do que eu tinha ido fazer. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive essa vontade de voltar a viver o ambiente de mais risco. E aí, acho que a grande distinção que eu faço hoje, e aí o lance lá, como você falou da Lynx, né? Por que hoje é diferente? Porque hoje o que eu sei, a forma como eu olho para as coisas, só foi possível chegar aqui porque eu vivi aquilo. Eu tenho um grande amigo que fala que história boa de viver é ruim de contar, história ruim de viver é boa de contar. Sensacional essa, sensacional. Então, por mais difícil que tenha sido viver tudo isso, hoje eu consigo olhar para essas situações e falar, não, peraí, calma, aqui tem... Vai dar tudo certo, sofrer. Né? Vai dar tudo certo. Isso aqui é perigoso, isso aqui que ninguém está vendo é o que provavelmente a gente precisa botar um zoom, porque aqui é onde geralmente tem a fissura que vai dar merda. Então, o contexto ali, né, do que a Vetex estava vivendo, nessa visão global e tal, houve uma mudança, várias pessoas saíram da Vetex na mesma fase que eu. Então foi uma decisão que, assim, não foi só, eu não vou romantizar não, cara, não foi só assim, eu quero, eu vou, não, o ambiente também foi muito, me levou a essa nova fase. E era algo que eu queria fazer, sei lá, daqui 10 anos. Antecipou. Na minha cabeça não, daqui 10 anos eu vou estar pronto, e aí sempre caímos naquela, né, do que é estar pronto, quando é que esse dia vai chegar? Eu acho que você nunca vai estar pronto como produto final, mas talvez você já comece a poder fazer isso. E aí o que eu descobri foi, sair da Vetex, conversar com algumas pessoas, conversei com vários amigos, pessoas que eu citei aqui, e alguns deles começaram a falar assim, cara, por que você não vai conversar com as empresas do ecossistema que precisam de uma pessoa e eventualmente não tem assim uma necessidade de ter você 100% do tempo alocado. Porque não tem mesmo, tá? A real é que eventualmente esse cara tem lá 1, 2, 10 assuntos que ele precisa muito desse suporte, dessa ajuda, mas não cabe na operação dele um executivo, não é o contexto. E eu comecei a circular, cara, das 4 empresas que eu tô hoje, elas são todas muito distintas, mas elas juntas me permitem levar uma oferta para os clientes que eu conheço, que é complementar ao que a plataforma de e-commerce dele faz. E não importa se ele é Vetex, se ele é Shopify, se ele está usando Hybris, não importa. Entendi. Porque no contexto, eu estou falando sempre com esse cara de como ele aumenta revenue streams, né? Então como ele traz mais fontes de receita, como ele melhora a margem sobre o que ele está fazendo hoje, como ele se torna mais eficiente na forma como ele pilota alguma coisa. Então, como advisor, eu faço o advisor quase para as duas pontas. Eu ajudo lá o empreendedor, então ajudo o Vitor na Confidence, como a gente vai a clientes maiores, que oferta a gente tem que levar, como é que a gente se posiciona para estar num bid de uma empresa que faz 100, 200 mil pedidos
por mês, 1 milhão de pedidos por mês quando você pensa numa farmácia, que é muito diferente de fazer para um cara que está faturando 50 mil reais por mês. E como você vai a mercado, né? Que oferta você faz, que parcerias você estabelece, que mensagem você quer carregar. E do outro lado, eu tenho essa relação com muitos varejistas, com muita gente que ainda está numa operação em que eu consigo sentar e conversar e entender que, cara, putz, talvez hoje para esse cliente não faz sentido eu falar da Confidence e do Sinatra, mas faz muito sentido eu falar da Lean, porque a Lean pode simplificar a forma como esse cara está operando. O app do vendedor e tudo mais. Eu crio um ambiente onde eu consigo trafegar com a neutralidade necessária para não ser um vendedor ou ter a ambição de ter que fechar um deal. E eu consigo ser vetor de uma solução para quem tem um problema e de um problema para quem tem a solução. Porque quando eu vou lá para o Léo na linha e digo, Léo, você precisa fazer isso aqui para que a nossa solução resolva, eu estou criando um problema para ele. Ele acha que ele tem a solução do app do vendedor, do app B2C, ele tende a acreditar que aquilo talvez seja o produto final, como a gente falou aqui. E aí eu levo um problema e falo assim, cara, tem isso aqui para a gente fazer, tem isso aqui para a gente desenvolver, tem esse cenário, esse caso de uso que está descoberto. Ninguém tá fazendo. E que tem uma baita oportunidade, vamos para cima. Então, eu descobri tudo isso. E aí, acho que a virada aqui, hoje, de novo, né, quando eu olhei lá na minha série da Vetex, o luto que eu vivi de sair de uma empresa, porque 5 anos na Vetex, cara. É muito tempo. E 5 anos vividos intensamente, né, porque como eu te contei, eu vivi o período cheguei, tinha um plano, vivemos pandemia, pós-pandemia a gente abre capital, que ainda estava no meio da pandemia, eu volto a fazer um papel que eu sempre fiz, que é de, apesar de ser um cara de CX, de sucesso, ou de CX, eu sempre estive muito próximo da geração de receita sobre a base. Então, você era um farmer também, né? Caramba, gerar negócio dentto da base sempre foi premissa para eu ficar nessas empresas. O CS só de sustentar a relação, ele nunca me encantou muito. Era pouco, assim, eu queria um desafio um pouco maior. Vivemos isso ali na Vetex, de gerar receita dentro da base, e depois dessa fase onde a gente vai para essa visão de expandir o portfólio, ter mais soluções. Então, hoje, quando eu vou fazer essa reflexão, né, de como tem sido esses meses aqui como advisor, eu acho que essa bagagem toda e todas essas histórias não tão boas de viver me permitem ajudar esses caras todos. E para mim, cara, a conversa que alugou um triplex na minha cabeça foi com um headhunter, eu vou citar o nome dele aqui, o Petresh. Esse cara tem uma abordagem como headhunting que é muito diferente do headhunting padrão, pelo menos os que eu participei como executivo. E ele me fez uma provocação e falou assim, cara, já para pensar que eu vou viver uns 100 anos? Eu falei, não, 100 anos, imagina, coisa ninguém que viu 100 anos. Ele falou assim, não. A tecnologia que a medicina tem à disposição hoje, o quanto ela vai evoluir, nós seremos a primeira geração que vai viver 100 anos. E não é assim, vai ter um cara que vive 100 anos. Vai ser comum. Tirando um acidente, uma coisa que aconteça, uma doença muito aguda e tal, como sociedade a gente vai viver até os 100 anos. A gente vai precisar ser produtivo por muito mais tempo. A gente não vai poder se aposentar com 65. E mais, assim, a gente não está gerando capital humano como gerava décadas atrás para ser a base da pirâmide que produz. Nasce cada vez menos gente. Então, nós vamos precisar trabalhar aqui até os 100 a gente falar de IA, né, cara? Exatamente. Então, assim, a pirâmide, né, o tabuleiro, a expressão aqui que ele usou, ele vai mudar e você vai querer trabalhar, porque você vai querer continuar produtivo. Porque imagina se para trabalhar com 60, 70 anos de idade, vai até o 100, passar 30 anos sem produzir nada. Louco. Não dá. Você não vai aguentar, você vai ficar doente. Então, a provocação dele, tem um livro que fala sobre isso, depois eu vou deixar o link aqui para o Vedotti colocar aí para vocês. É um livro que fala sobre essa geração, e a capa é muito engraçada, porque é uma cadeira de balanço na frente de uma mesa com computador. E é exatamente isso. Então, assim, a gente vai envelhecer, talvez, fisicamente, numa curva bem menos aguda do que nossas gerações anteriores viveram, mas o nosso intelecto vai continuar. Então, assim, essa fase que eu estou vivendo hoje de ser advisor, ela talvez seja uma antecipação daquilo que eu queria viver daqui a um tempo, e ela me dá uma capacidade de falar de assuntos tão distintos, cara. Eu falo de avaliação de experiência, de produto, depois eu estou falando de retail media, CRM loyalty, e no mesmo almoço eu estou discutindo com o cara o quanto anomalias e casos super agudos no uso de um e-commerce
quebram e podem a margem dele. Então, eu consigo cobrir muitos temas, e pelo que eu vivi, as conversas que eu tive nesses 12 anos, desde o comecinho ali da Nemu, me permitem poder trocar com essas pessoas sem o viés de, cara, compra aí, você precisa comprar isso aqui. Eu consigo fazer a conversa de um lugar de neutralidade, e aí eu vou usar uma expressão que eu aprendi com a Ale, com o Sonsini, que é, eu sou agnóstico, mas eu sou opinionado. Eu sou agnóstico, mas eu sou? Opinionado. Opinionado. Essa é... Eu acredito que você pode usar a solução que você quiser, mas eu acredito que essa daqui é a mais competente. Essa daqui, para o seu cenário, ela vai tirar mais resultado. Então, como advisor, eu consigo ter conversas muito relevantes. E quando eu digo muito relevantes, é assim, e você conhece muito mais gente sem também, a falsa modéstia e sem a arrogância, sabe? É poder, de fato, ligar para um amigo que eu fiz e falar, cara, pô, vamos almoçar? E eu poder sentar com esse cara e almoçar com ele e tirar dele o que está pegando para ele hoje. Com a dor dele hoje. Porque não adianta chegar lá e falar, pô, você tem que ter um app para o seu vendedor da loja física. Talvez o cara esteja sangrando com 10 outras coisas muito mais agudas, que ele até pode sim ter resultado, pode fazer super sentido, mas eu não estou lá sentado na cadeira dele, sofrendo com o que ele está sofrendo todo dia. Então, o risco aqui, e ele é o que eu mais tento evitar, é o de cair numa arrogância de eu sei o que você precisa. E a mesma coisa com esses empresários e founders que estão vivendo um ciclo muito parecido com aquele que a gente viveu na Nemu, e depois na aquisição dentro da Lynx, e depois dentro da Vetex. E aí vamos lembrar que na Vetex eu participei da outra, na Lynx também, eu até estendi meu período na Lynx, eram 3 anos que eu devia ficar de earnout. E eu fiquei quase 4, porque a gente fez uma aquisição de uma empresa, a Percycle, que eu fiquei para operar Percycle por mais um tempo. Então um dos founders saiu um pouco antes. Então assim, eu vivi já na Lynx o lance de ser quem faz o M&A, e não só de quem é adquirido. Caramba, mano, tem muito assunto com o Godoy, gente. Mas na Vetex eu vivi isso, pô, a gente fez o M&A da UN. A UN foi uma experiência, a gente fez da Connect, a gente fez uma rodada solução. De investimento. O N é uma baita solução, cara, tem uma retenção na e-commerce absurda, quase topando 85%, 90% de retenção nos bots. No primeiro contato. Então, assim, saque. E lá não era só adquirir full, né, não era só full M&A. Assim. Na Vetex a gente fez rodada de investir na Connect. Então eu passo a ser um Preferred Customer, que é um nome que eu não conhecia, descobri na Vetex. Preferred Customer. Como eu tenho uma parte daquela empresa, eu sou um cliente prioritário no desenvolvimento dela. Então, quando eu compro um percentual da sua empresa, eu continuo sendo seu cliente, a gente continua tendo uma parceria, mas eu posso pôr drive daquilo que eu preciso que você desenvolva. Então, a relação com Seniorize, a relação com tudo, né? Connect, ela passa por aí. E a mais recente foi a da Newtail. Lá em 2023, uma das teses que eu liderei era dessa do Retail Media dentro da Vetex. Então, o time de tech... Quem deu isso? Cara, a gente construiu uma primeira versão, a tese se provou, e aí naquela história do que é melhor, eu construir, demorar para chegar no patamar, ou eu adquirir alguém que já tem uma solução pronta e robusta, M&A. Então, em janeiro agora, foi anunciado o M&A da Newtail, Rafa, Gabriel, enfim, todo o time ali que já vinha construindo a Newtail há um bom tempo, faz esse processo com a Vetex, e aí o Vetex Ad Network hoje, o Vetex Ads, é a solução, e eu invariavelmente continuo nesse mesmo ambiente, porque lá pela Coretava eu continuo acreditando na tese de que Retail Media é uma forma do varejo se rentabilizar. Varejo além de ser um lugar onde você compra, é um lugar onde você consome conteúdo. E assim como você consome conteúdo no Globo Esporte e no portal de moda, você consome conteúdo no varejo. O varejo deveria vender mídia para você. Que é difícil esse ecossistema de varejo, cara. Nem vamos entrar nesse tema. Não, é papo para mais uns 2 episódios. Exato, cara. Eu lembro do Grupo SBF, era uma tese que o Zemel falava, ele comprou todo mundo, Desimpedidos e tal, e é um negócio que ainda não se provou como ecossistema. É muito complexo. Godoy, cara, obrigado demais pelo papo, cara. Obrigado a você, é sempre um prazer. Demais. Galerinha, já falamos, cara, marca aí, segue, esse monte de coisa, e até a próxima videotada. Abraço. Valeu. Beijão.